Amém? Pai, você pega para mim. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos refletir hoje na palavra de Deus, numa mensagem que tem como título, é Tempo de Colheita. João, capítulo 4. Nós vamos ler do 31 ao 37. Mas o nosso versículo de destaque para o nosso sermão será o versículo 35. Ao fazer a leitura, eu quero sugerir que você deixe a sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar as leituras que nós vamos fazer durante a nossa reflexão. Evangelho segundo João escreveu, capítulo 4, verso do 31 ao 37. Diz a palavra de Deus: nesse interim, os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos aos outros: teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso, é verdadeiro o ditado: um é semeador, outro é ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalham e vós entraste no seu trabalho. Amém. Amém, queridos? É tempo de colheita, irmãos. A passagem bíblica para a nossa reflexão hoje, nesse culto que tenho no coração esse desejo de lançarmos literalmente para vivermos aquilo que o Senhor está preparando para nós e também concluirmos a nossa jornada de campanha de missões mundiais, que nos encoraja a cumprirmos a nossa missão, no amor do Pai, a cumprir a nossa missão. A passagem de hoje nos lança ao registro bíblico, irmãos, muito conhecido, porque João 4 fala do encontro de Jesus com a mulher, do qual a ela é dado o nome de mulher samaritana. E nesse texto de João 4, nós encontramos o que o pastor, e no seu comentário, John MacArthur, ele diz que é o primeiro caso de evangelismo transcultural registrado no Novo Testamento. E por que ele diz isso? Porque um judeu está literalmente evangelizando e alcançando um samaritano. Você sabe, mas é sempre bom relembrar de que esses povos, essas duas representações, não se davam entre si. Havia algumas coisas que os separavam. Portanto, nós estamos aqui diante de um texto assim, muito especial, que vai nos instruir a completarmos a missão no amor do Pai, a entendermos que o campo está pronto para a colheita, de que é tempo de colheita. A maneira que João conta a história, irmãos, ou o relato bíblico, é bem detalhado, desde o encontro da mulher no poço com Jesus, a sua necessidade, o seu abrir do coração, Jesus revelando para ela que ela estava diante não apenas de um líder religioso qualquer, Jesus revelando para ela que conhecia a sua história, suas falhas, por que não dizer os seus pecados. Aquela mulher percebeu que estava diante de alguém ali que era de fato especial. Jesus revela as palavras de Jesus a essa, João revela a mulher do que Jesus falou, mas também revela palavras especiais de Jesus aos discípulos.
o diálogo com a mulher samaritana tem tudo a ver com o diálogo de Jesus com os discípulos. Jesus vai fazer os discípulos perceber que era tempo de colheita. Enquanto o Senhor estava conversando com os discípulos, diz o verso 35, nesse 31, nesse interim, os discípulos pedem para que Jesus possa comer, talvez preocupados, cuidadosos. Jesus deixa claro que a comida dele, a sua necessidade era outra, a sua prioridade era outra. Eles ficam meio confusos, talvez pensando se alguém poderia ter providenciado alguma coisa para Jesus comer, enquanto eles precisaram se ausentar. Mas não se tratava necessariamente disso. E Jesus vai ministrar o coração deles, aquilo que é o versículo-chave para a nossa reflexão. Não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede o campo. A palavra de Deus hoje ao nosso coração, irmãos, é erguei os olhos. Erguei os olhos para ver com os olhos espirituais. Erguei os olhos para ver as oportunidades que nós muitas vezes desperdiçamos. Erguei os olhos para ver a necessidade daqueles que se aproximam de nós. Porque agora, como discípulos de Jesus que nós somos, alcançados por graça, por obra bendita de Cristo Jesus, somos nós que precisamos construir essas pontes. Somos nós que precisamos de diminuir essas distâncias. Somos nós agora o povo chamado para conversar com pessoas como a mulher samaritana. Alguém que de fato tinha uma vida fora até mesmo dos padrões da época. Jesus agora abre um diálogo direto com os discípulos e não é um diálogo qualquer. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que a colheita venha. Pode ter sido aqui as palavras de Jesus, irmãos, um ditado que era usado pelos agricultores para informar as pessoas que a sua semente havia sido semeada. Era o prazo entre plantar e colher, Pedro. Esses dias a gente conversava, né, Pedro, sobre o tempo que leva para colher o milho. E para sinalizar que havia sido plantada, essa frase era dita. E Jesus usa essa frase para chamar a atenção dos discípulos para algo muito mais prioritário que eles deveriam estar preocupados, que eles deveriam estar atentos. Porque às vezes, irmãos, nós estamos preocupados com tantas coisas, com tantos detalhes do aniversário, com aquela pintura, com aquela providência, com a medalha, com aquilo outro. Mas existe algo que é prioritário na vida da igreja, no coração do discípulo de Jesus, que era prioritário e que Jesus demonstrou isso claramente ao discípulo, ou aos discípulos, era alcançar o pecador. O esforço de Jesus o tempo todo foi para ensinar aos discípulos isso. E essa era a estação, nesse período normal, para o cultivo de grãos naquela região, irmãos, ou naquela época. Talvez também o agricultor pode ter usado isso para espalhar a notícia e fazer com que os outros espalhassem que precisava de ajuda para colher a sua colheita. O fato é que Jesus está usando de uma linguagem aqui que não era estranha aos discípulos. As palavras ainda há 4 meses até que venha a colheita seriam transmitidas de pessoas para pessoas, isso se espalharia facilmente. E junto com essas palavras vem a promessa de que ele pagará o salário de um dia, pelo dia de trabalho, daquele que o ajudar a colher. Posso te dizer que essa era a forma de anunciar uma boa notícia. Era uma boa palavra para ser compartilhada. Assim como a palavra de Deus é a palavra boa para ser compartilhada. Jesus estava dizendo essas palavras aos discípulos, irmãos, como uma ilustração, como um contraste do que estava prestes a acontecer, do que estava diante dos olhos deles, porque muitas vezes as coisas estão diante dos nossos olhos, mas nós, tão ocupados, tão corridos, tão sofridos, não conseguimos enxergar a necessidade de cumprirmos a missão, não conseguimos enxergar o pecador que ruma à condenação eterna,
Não conseguimos enxergar Deus agindo, preparando o ambiente, porque foi isso que Jesus fez para os discípulos. Não conseguimos enxergar Deus agindo de forma simples e direta, e usando uma linguagem como era a pedagogia de Jesus, como ele era muito, muito presente isso. Ele usa a linguagem que os discípulos conheciam para dizer que a colheita estava pronta, ou que o tempo da colheita era chegado. Jesus estava usando aqui, irmãos, esse contraste da realidade física para conduzir os discípulos a olharem, a erguer os olhos espirituais. A conversa continua. Eu vos digo, levantai os olhos e vedes, os campos estão prontos para a ceifa. É provavelmente o uso das palavras levantar os olhos, porque os campos de cereais estavam em um terreno mais alto, que descia em direção deles, e eles poderiam ver. O termo brancos para a ceifa significava que o grão já estava maduro e seco, no ponto exato de ser colhido. Jesus desvia o olhar deles de si mesmo, que estavam preocupados com a comida, que Jesus comesse alguma coisa, que estavam preocupados ali com os acontecimentos, e aponta para aquilo que deveria ser prioridade no coração dos discípulos, e que precisa ser de prioridade no coração da igreja. Ao olhar, eles começaram a perceber a diferença entre, quem sabe, a colheita física e a espiritual. À primeira vista, eles veem os campos verdes de cereais, que não estão maduros, porque ainda não é a época do ano. Talvez alguns dos discípulos pensou: Jesus não entende nada de agricultura. E Jesus olhava para os discípulos, Fabiano dizia: vocês não entendem nada do que é espiritual. Porque essa é a nossa crise. Queremos entender Deus como se Deus fosse humano, limitado como nós. Esquecemos, irmãos, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas somos diz que nós somos feitos um pouco menor. Eu gosto de dizer que esse pouco menor é bem grande. É bem grande. E nós muitas vezes não conseguimos discernir as coisas com os olhos espirituais que se exigem. E é verdade que às vezes nós cometemos o erro de olharmos com os olhos espirituais o que não precisa ser olhado com os olhos espirituais. Os discípulos olharam para o campo e viram isso: não, certamente não é o tempo ainda. Mas o que vem em seguida, irmãos, vai surpreender eles, certamente. Os campos começam a ficar brancos, enquanto a multidão, certamente, de samaritanos, que foi alcançado pela mulher samaritana, que depois de conversar com Jesus, voltou para a cidade, e você pode ler o texto todo de João 4 depois, e contou àqueles homens, ou aquele povo: venham ver, encontrei alguém que sabe tudo sobre mim. Vocês precisam ouvir ele. Talvez agora aquela multidão se aproximando, de roupas brancas, vestidos com as túnicas brancas, caminhando em direção e se aproximando de Jesus e dos discípulos. Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, vejam, os campos estão brancos para a ceifa. Jesus acabou de dizer que literalmente estava acontecendo um agir especial ali. Aquelas pessoas viriam a Jesus, se aproximariam de Jesus por aquilo que ouviram falar de Jesus, da mulher chamada samaritana. Os campos estão brancos para a colheita, mas Jesus estava falando da colheita espiritual, irmãos. Jesus pediu para que os discípulos erguessem os olhos para colher o que era espiritual. Sabe, irmãos, às vezes a vida nossa se torna pesada, enfadonha, decepcionante, frustrante, porque os nossos olhos só conseguem enxergar o que é material. Come, Jesus. Só precisa comer. Preocupação lícita, justa, elogiada, por que não dizer? Mas diferente dos discípulos, Jesus não perde de foco a sua missão. Nós perdemos. Qualquer coisa tira os nossos olhos da missão que o Senhor nos deu. Qualquer coisa se torna prioridade. Para Jesus não. Ele sabia do que estava acontecendo e disse ao discípulo: olhem,
e certamente aquela multidão de homens vestidos de branco, como era cultural da época, chamava a atenção e ele dizia: olha, os campos estão brancos. O verso 33 diz que aquele que ceifa já está recebendo galardão e ajuntando o fruto para a vida eterna, para o que semeia e o que ceifa juntamente se alegre. Jesus estava, enquanto os samaritanos se aproximavam, irmãos, e a distância diminuía, Jesus continuava ministrando ao coração dos discípulos sobre semeadura, sobre colheita, sobre prioridade, sobre erguer os olhos e ver. Normalmente, irmãos, é ao ceifeiro que é dada a glória pela terra, por aquilo que se produz. Mas o semeador trabalha arduamente e cultiva a terra, coloca a terra, a semente, rega. É um trabalho pesado, responsável, persistente. E é interessante porque Jesus declara aos discípulos de que tanto o semeador quanto o ceifeiro são importantes. Eu penso que o coração dos discípulos já começa a clarear mais e ainda, quem sabe, ainda confuso, eles conseguem perceber que, sim, Jesus estava querendo ensinar algo que não era sobre agricultura, sobre plantar, sobre colher na época certa, plantar na época certa. Aquele grupo vai se aproximar e Jesus desafia os discípulos a olharem e verem a oportunidade de colherem talvez o que nem plantaram. Eu tenho dito, irmãos, e quero ter o prazer de dizer isso pessoalmente, como eu disse quinta-feira, e tenho dito, sou pastor dessa igreja há 8 anos e chego a 20 anos dessa igreja, colhendo certamente frutos que foram semeados talvez ainda no primeiro pastorado dessa igreja. No segundo. A semente que planto hoje, às vezes quero colher ela com rapidez, porque sou homem, falha. E é bom olhar para um texto desse e perceber que é no tempo certo que a colheita acontece. Mas Deus é tão misericordioso que permite a gente colher o que a gente nem plantou. Não sei quanto tempo você tem de servo de Deus ou de membro congregado dessa igreja, mas tudo que você desfruta hoje aqui, foi semeado por pessoas que você nem conhece. Não é bom quando a Bíblia deixa de ser um livro histórico e passa a ser uma palavra viva, como diz mesmo, não é assim? Irmã Flávia, não é assim? Não é bom quando a Bíblia é fácil de ser compreendida? Os discípulos teriam a oportunidade agora, Giovana, de colher o que eles não plantaram. O que é que eles não plantaram, pastor? Eles não pregaram para a mulher samaritana. Eles não pregaram para aquele samaritano, porque samaritano e judeu era cada um, como a gente costuma dizer, no seu quadrado, um longe do outro. Mas agora eles estão vindo ao encontro de Jesus, porque ouviram falar da mulher samaritana, do que Jesus havia revelado ao seu coração. E Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, sejam prontos aí para colher o que vocês não plantaram. Você está pronto para colher o que você não plantou, meu irmão? Porque Deus nos permite colher o que a gente não plantou. A regra da semeadura, aquele que semeia pouco, colhe pouco, também é bíblico. Mas como servo de Deus, nós precisamos ter essa consciência que coisas que nós colhemos como parte de um rebanho, de uma igreja. O texto bíblico, Jesus disse que não tem um mais importante ou menos importante, quem semeou é importante, quem colheu também é. Então, eu estou aqui como aquele que está colhendo, amém por isso. Chegará o tempo, certamente, diante de Deus, de que será colhida as sementes que estão sendo semeadas. Jesus já está trabalhando no coração dos discípulos, eles não baterem no peito e dizer assim: fui eu que fiz, fui eu que construí, fui eu que fiz aquilo, fui eu que fiz aquilo outro. Enquanto eu olhava para esse texto, não tem como, e eu estou vivendo esse tempo. Se você não está vivendo intensamente, eu estou vivendo intensamente. Sonho, acordo e durmo pensando nisso, porque faço parte dessa história. E me peguei pensando nisso exatamente. Como é bom saber que Deus é tão misericordioso conosco. Lembro que recentemente aqui no sermão eu falei para você de que o ministério pastoral não pode ser avaliado pela crise dos 3C.
O legado do pastor Eugênio não foi construção, irmãos, foi vidas, amém? Vidas. Vidas. O legado do pastor Claudionor foram vidas, famílias, amém, irmãos? Pare de dizer que, porque no tempo de fulano foi o tempo da construção, porque no tempo de Chicânio foi o tempo de fulano, foi o tempo, irmãos, de pregar a palavra, amém? Eu não tenho nenhuma pretensão de ser lembrado um dia, quando partirei para a eternidade. Estou feliz demais, realizado, de tentar concluir o que eles começaram, irmãos, na obra, amém, irmãos? Constrói aqui a cozinha, um construiu a cozinha, o outro subiu a laje, aí o outro botou a cerâmica, amém, por isso. Aí o outro fez o prédio, eu achei que era o primeiro que tinha feito o prédio, aí o pastor, não, foi o outro que fez o prédio, aí a gente está pintando, Rubens, e amém por isso. Amém, irmãos? Porque ninguém é mais importante que ninguém, irmãos. Jesus já está ensinando ali aos discípulos uma atitude de humildade. O que vocês vão colher não é mérito de vocês, mas colham, olhem, ergam os olhos. A palavra que me veio ao coração foi essa, irmãos, ergam os olhos e vede os campos. Jesus, citando um ditado judaico, ainda faltam 4 meses, então vem a colheita. Jesus afirma que o tempo da colheita espiritual chegou, amém, irmãos? Estava diante dos discípulos, já havia chegado, era hora de colher os frutos. Citando um outro ditado, Jesus diz, um semeia e o outro colhe. Versículo 37, Jesus declara que semearam e que aqueles que estão colhendo têm papéis diferentes, mas no final todos vão se alegrar, porque a obra é de Deus, amém, irmãos? E os discípulos são desafiados a olharem e ver. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Erga os olhos, antes. Erga os olhos para ver. Às vezes é preciso a gente tirar o óculos, irmãos. Às vezes a gente precisa pegar um lenço, enxugar as lágrimas e perceber o que Deus está fazendo no nosso meio. Às vezes é preciso a gente erguer os olhos e ver que a obra continua, a missão não está completa. E não vale de nada você ter feito em 1900 e antigamente, e hoje você não está envolvido. Porque enquanto o Senhor não voltar, Mateus 28 precisa ser vivenciado por cada um de nós, e por todo mundo, e pregar o Evangelho a toda criatura, amém, irmãos? O tema de missões mundiais que você vê aqui diz que nós somos desafiados a, no amor do Pai, completar a missão, que significa dizer que a missão não foi completa ainda, irmãos. Há muitos a serem alcançados, perto de nós. Talvez enxergado por nós como samaritanos, não dignos. Talvez enxergado por nós com preconceitos pré-estabelecidos. Os nossos olhos talvez estão tão preocupados com o suprimento, com as coisas materiais, com o que comer, que nós não temos a grandeza de erguer os olhos. Eu fico no meu exercício aqui, tentando me projetar dentro do texto, vendo Jesus dizer assim, pode estar olhando para baixo, ergam os olhos. Lembra a informação? Possivelmente os campos que eram plantados eram um lugar alto, talvez de propósito Jesus apontando para que enquanto eles olhavam para onde estava o campo, eles conseguiam certamente olhar para os céus. Senhor, me ajude a manter os meus olhos fixos em você, amém? Porque às vezes os nossos olhos estão voltados para outras coisas. Às vezes os nossos olhos estão com o semblante, sabe, para baixo, literalmente para baixo. É tempo de colheita, irmãos. E para isso é necessário erguer os olhos, porque se a gente não erguer os olhos, nós não vamos ver. Não é ver o que já foi feito e colhido, e amém por isso. O que semeou, o que já colheu, o que está semeando, mas ver o que está sendo preparado para colher. Sim, porque Deus já preparou, irmãos. Assim como Deus preparou o coração daquela mulher, que alcançou o coração daqueles homens, ou daqueles que se aproximavam certamente para ir ouvir Jesus pessoalmente. O texto aqui, irmãos, nos chama a atenção, enfatiza para a prioridade de cumprirmos a missão, de realizarmos a obra que o Senhor nos confiou.
Estamos às portas de celebrarmos 20 anos de igreja. E a minha oração é que os nossos olhos possam ser erguidos para ver que o que vai marcar a nossa história nessa cidade, no estado e no mundo, não é o tamanho do patrimônio construído, nem das programações que nós fazemos, mas das vidas que são alcançadas aqui, irmãos. Precisamos receber os samaritanos, irmãos. Precisamos acolher os diferentes, irmãos. Precisamos erguer os olhos, porque às vezes Jesus está falando, e mesmo falando aos discípulos, eles não conseguiam enxergar. Por isso eu quero trazer para você 3 motivos que você, como bom batista que sou, 3 motivos para que você possa, por que você tem que erguer os olhos diante do convite de Jesus aos discípulos. O primeiro é para cumprir integralmente a missão que nos foi dada, amém, irmãos? E a missão que foi dada a essa igreja foi a missão de pregar o evangelho até que Cristo possa voltar, amém, irmãos? E para pregar esse evangelho a gente usa de estratégias e sabedoria, de coisas que possam ser pontos para nos aproximar das pessoas, para que tenhamos autoridade de ser ouvida por elas, de ter um tempo, de ter atenção, enxergar a necessidade urgente da obra de Deus, irmãos, é o que nós precisamos, e talvez não estamos enxergando porque os nossos olhos não estão erguidos diante de Jesus. Ergam os olhos em direção a Jesus, e você passará a ver a obra missionária com outros olhos. Ergam os olhos diante de Jesus, e você não dirá que a agenda de maio está pesada. Erga os olhos diante de Jesus, e você verá que Deus tem preparado coisas especiais. Ergam os olhos, irmãos, para ver. Ver o que, pastor? O que os discípulos viram. Aquilo que Jesus preparou. Quando erguemos os nossos olhos diante do Senhor, nós não enxergamos o que o homem enxerga, nós passamos a enxergar o que Jesus nos revela. O preconceito era o maior possível, irmãos, em relação aos samaritanos por parte dos judeus. Os discípulos judeus, a sua essência, talvez nunca tenham passado a cabeça que Jesus estava preparando a vida deles para pregar para samaritano. Não, para samaritano não, Senhor. E Jesus estava preparando os discípulos, dizendo assim: olha, para cumprir a missão, vocês vão precisar falar a todos. Sabe aquela pessoa que não tem a mesma fé que você? Aquela pessoa que acredita em outros deuses? Que serve através de uma outra religião? Que até zomba de você? Pois é, erga os olhos para enxergar que talvez ela é diante de você o samaritano que Jesus colocou diante dos discípulos. Ele não era o tipo de gente que, os samaritanos que os discípulos projetavam alcançar, com base nos seus preconceitos estabelecidos e que Jesus conhecia bem, porque o texto diz anteriormente que Jesus precisava passar e não precisava passar coisa nenhuma. Jesus foi quebrar ali questões culturais, preconceitos estabelecidos. Jesus foi ali levar o coração dos discípulos a algo mais profundo, a algo mais direcionado. Por isso ele disse aos discípulos: ergam os olhos para ver. A visão da igreja, irmãos, da Igreja Batista no Jardim, a visão da igreja do Senhor Jesus Cristo, precisa ser uma visão global. Atos 1:8. É em Jerusalém? Amém. É em Samaria? Amém. É na Judeia? Amém. É nos confins da terra? Amém. Amém, irmãos? É assim que se vive e cumpre-se a missão. Não apenas olhando para as nossas próprias 4 paredes, para as nossas muitas necessidades, mas cumprindo de forma global, alcançando quem precisa ser alcançada, vivendo Mateus 28, do 18 ao 20, o tempo inteiro, por todo mundo, a toda criatura, a todas as nações, a todos os povos. Ergam os olhos para Jesus, e certamente você vai conseguir enxergar
a necessidade de você participar dessa missão. Estamos perdendo pessoas, irmãos. Pessoas que são mais inteligentes e abastardas do que nós, por causa dos nossos preconceitos. Estamos perdendo pessoas que são menos letradas do que nós, ou mais humildes do que nós, por causa da nossa soberba. Você certamente já passou por essa experiência. O estacionamento lá fora está cheio. Alguém disse: pastor, como é que vai ser na semana do aniversário? Alguém certa vez disse que passou, viu os carros e disse assim: eu não gosto de ir naquela igreja ali não, porque aquela igreja é de rico. Rico da graça de Deus, amém, irmãos? Amém. Mas sabe, talvez essa pessoa, ela teve alguma triste experiência para chegar a essa conclusão. É verdade que pode ser às vezes um preconceito, mas às vezes pode ser uma constatação, que a gente se veste assim no domingo com elegância, põe uma Bíblia, a minha hoje eu estou pregando com Bíblia de pastor, a moda antiga, olha o tamanho da Bíblia, aquela Bíblia assim, aquela gravata bonita, a gente se posiciona como se o santo dos santos, olha com aquele olhar assim de julgador. Estamos perdendo aqueles que são diferentes, aqueles que Deus traz para nós, mas a gente não consegue enxergar e erguer os olhos para ver que eles são o campo branco para a colheita. Erga os olhos nessa noite. Erga os olhos para ver a necessidade, o chamado de Jesus de completarmos a missão, porque é tempo de colheita. Mas erga os olhos nessa noite, irmãos, para não desperdiçar as oportunidades. Jesus não desperdiçou com a mulher samaritana. Jesus não ficou conversando sobre o time de futebol da época, sobre política da época. Jesus aproveitou aquela oportunidade que era um confronto cultural, que tinha seus dias, com a mulher conversando com um homem judeu, tinha todo esse aspecto envolvido, mas Jesus aproveitou a oportunidade. Deus, ore a Deus, peça a Deus, que os seus olhos sejam abertos para você não desperdiçar as oportunidades, irmãos, no cumprir da missão, amém? Amém, irmãos? Porque a missão é de todos nós. Na verdade, a missão é de Deus. Missio Dei, você já aprendeu. Mas Deus nos chamou para a missão. Deus nos escolheu para a missão. Ergam os olhos. Parem um pouco de pensar apenas nas coisas de necessidades primárias. A comida é importante sim, o trabalho é importante sim, mas pensem nas coisas do reino. Pense na obra missionária, pense nas pessoas que estão perdidas, ergam os olhos para não desperdiçar as oportunidades. Jesus tem autoridade para falar sobre isso. Agora ele aponta para os possivelmente samaritanos que estão vindo. Olha o campo aí, ó. E aí, o que é que vocês vão fazer? Jesus está dizendo: eu aproveitei, eu já preguei, eu não só curei não, viu? Eu preguei o evangelho. Vocês vão aproveitar? Faço menção mais uma vez à nossa agenda dos próximos dias. Pastor, e os recursos? Pastor, e o tempo? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: se os seus olhos ainda não foram abertos, todas essas são oportunidades que o Senhor está nos dando para você participar do que Deus já preparou, amém, irmãos? Porque eu não tenho dúvida, irmãos, sábado que vem nós teremos aqui uma harmoniosa, acolhedora celebração da família, amém, irmãos? No domingo de manhã, uma manhã especial com as famílias do Oiamá, e antes com os casados, uma palavra abençoadora. À noite, uma celebração especial. A nossa viagem missionária será uma bênção para a glória de Deus. Viveremos experiências únicas. Só sabe quem já foi. Se você não foi, não fica de fora. Porque, segundo nós estudamos aqui quarta-feira, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Pastor, essa palavra não tem nada a ver comigo não. É do príncipe dos pregadores. Eu só estou me apropriando dela. Spurgeon que dizia: ou você é um missionário, ou você é um impostor. Dia 14, irmão, será abençoador.
será especial para nós. Temos as nossas diferenças como congregações locais. Os pastores não são perfeitos nem igualzinhos, nem devemos ser. O que nos identifica é a nossa visão missionária, as nossas convicções doutrinárias, mas a nossa forma de ser igreja, de cultuar são diferentes, mas sim, servimos ao mesmo Deus. Nunca queremos nem desejamos ser melhor do que ninguém, mas também não somos piores, e não aceitamos que nos olhes assim. A corrida no dia 17, meu irmão, será uma bênção. Agora você precisa erguer os olhos para ver isso, amém? Para erguer os olhos e ver essa rua fechada, a concentração acontecendo, alguém que seja bem falador no microfone, contando 1, 2, 3, e quem sabe até com fogo soltando, bem, e o povo saindo na carreira. Que é isso aí? É o povo crente daquela igreja, meio louco, que o pastor não tem juízo, deixa na minha conta, problema não. Será uma bênção, irmãos. Dia 21, será uma bênção. O pastor Caldão me garantiu que vai estar aqui. Eu fiquei pensando, que igreja no Brasil tem a oportunidade de celebrar 20 anos com os 3 pastores na plataforma? Deus está me dando esse privilégio. Porque eu estou pastor aqui, irmãos. Mas eu sou pastor da igreja de Cristo. Eu estou hoje aqui. E quero continuar, irmãos. Se vocês me suportarem, não é vocês, é Jesus que me sustenta aqui. Mesmo se você não me suportar, se Jesus quiser, eu vou ficar. Já teve alguém que não suportou, procurou outro lugar, porque a igreja é de Cristo. Foi ele que me trouxe. Final de semana, irmã, vai ser abençoador a nossa conferência. E a pergunta é, onde estão os seus olhos? Como estão os seus olhos? Olhando para onde? Para os R$ 2.700 do ônibus da viagem missionária? Para os boletos da pintura? Do vidro? Da construção? Para os 385 ensaios? Com a decoração? Onde estão os seus olhos, meu irmão? Erga os olhos. Queridos irmãos congregados e membros dessa igreja, erga os olhos para ver que o campo está pronto para a colheita, amém, irmãos? Haverá um mover de Deus, já está existindo um mover de Deus em nossas vidas. Eu nem deveria falar, mas segredo bom não guardo. Hoje eu recebi um vídeo muito especial de alguém que é candidato ao próximo batismo e que tinha na história da sua vida um hiato, um vago, a distância com a sua mãe. E agora, porque é nova criatura, essa pessoa decidiu ir ao encontro da sua mãe, que ela nunca tinha o visto pessoalmente. E ela mandou o vídeo para mim, se abraçando com a sua mãe e dizendo, obrigado, pastor. A irmã Shirley. Irmãos, erga os olhos para ver. Está doendo, está passando por luta. Você acha que eu não tenho medo, não? E se esse negócio der errado? Porque se der certo, a glória de Deus. Se der errado, a culpa é do pastor. E amém, é assim mesmo. Se der certo, glória para Deus. Mas o medo não vai me vencer não, irmão. Porque os meus olhos estão voltados para Deus, amém, irmãos? Porque essas coisas são oportunidades de pregar o evangelho através do esporte. Quando um dia eu fui à África, eu nunca pensei, talvez no meu plano de vida, que eu, num aniversário da igreja, teria uma estratégia dessa. Para alguns é loucura, é desnecessário. Mas segundo Paulo, me fiz de louco para com os loucos. Oportunidades. De quem sabe naquele dia da corrida, amarrar 5 pulseirinhas em 5 pessoas diferentes, enquanto eles esperam para a corrida. Ou você acha que a gente vai perder essa oportunidade? Enquanto eles comem um espetinho ou contribuem, a gente ali conhecer, orar. Erga os olhos, irmãos. Aquele povo se aproximava e Jesus dizia para os discípulos, em outras palavras, a oportunidade está diante de vocês, o que é que vocês vão fazer?
erga os olhos e veja que os campos já estão prontos. Aquela mulher, sendo instrumento de Deus, aproxima aqueles homens de Jesus, mas dos discípulos. Porque os discípulos tinham acabado de ir comprar comida, irmãos. De tentar alimentar a Jesus, mostrando cuidado com ele. Jesus, mostrando um cuidado ainda maior com os discípulos, disse: olha, não se preocupem comigo não. Minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Vocês precisam estar preocupados com esses que estão vindo aí, ó, porque eles são samaritanos e precisam conhecer Jesus como Salvador. Sabe, irmãos, a preocupação é o nosso maior perigo. Porque estarmos preocupados, a gente fica tão envolvido de ganhar a vida, do conforto que a gente deseja para a vida, e isso é lícito, até que isso não tome o lugar de Deus, de administrar o negócio, de cuidar da família, e tudo isso é justo diante de Deus, de planejar a próxima viagem, de pastorear a igreja, que a gente se esquece de erguer os olhos e ver o que o Senhor já preparou. Perdemos a oportunidade, irmãos, porque as nossas necessidades são colocadas em primeiro lugar, e esquecemos de que somos chamados para uma vocação. Podemos perder a oportunidade, irmãos, porque esquecemos que as coisas materiais perecem, mas as espirituais, essas não. Amém, irmãos? Por isso, erga os olhos e não perca a oportunidade. Seja ela tudo isso que está sendo apresentado, seja ela amanhã lá no seu trabalho, quando aquela pessoa chegar e disser que está pensando em tirar a sua vida, ou está pensando em cometer um adultério, ou está prestes a cometer e você sabe. Não perca a oportunidade de se posicionar. Você serve a um Deus, você é crente em Jesus Cristo. Não perca a oportunidade de compartilhar. Mas às vezes essas coisas não acontecem, irmãos, porque os nossos olhos não estão erguidos diante de Jesus. O nosso semblante é cansado e fadonho. Mas por fim, e eu sei que dizer isso alegra o coração de quem está ouvindo, erga os olhos para ver com os olhos espirituais. Amém, irmãos? Vou usar um termo que a pastorada mais moderna usa. Erga os olhos para ver os propósitos de Deus. Porque se tem propósito, aí sim, aí tem glória a Deus. Os olhos, irmãos, eles são identificados como entre os membros mais importantes do corpo humano. E não adianta tê-los se a gente não souber usá-los. A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, teu caminho será bom. Mas se os teus olhos forem mal, meu irmão, que grandes trevas serão. Mas a Bíblia também nos ensina, irmãos, a olhar com os olhos espirituais. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 2,14, diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura para ele, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não aceita, ou não enxerga, não consegue entender as coisas espirituais. Em Efésios, no capítulo 1, 18, o apóstolo Paulo ora dizendo: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Paulo está destacando aqui, irmãos, a importância de termos uma percepção espiritual, que vai além dos nossos olhos humanos, permitindo enxergar o que Jesus de fato já tem revelado e que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. É preciso erguer os olhos para ver os campos que Jesus está nos apresentando, mas erguer os irmãos com olhos para enxergar com os olhos espirituais. Isso é crucial para a nossa vida como cristão, como discípulos, como membros de uma igreja. É a nossa visão espiritual, a visão espiritual que o Senhor nos dá, que nos conduz, irmãos. E às vezes a gente fica, porque eu tive uma visão, porque eu tive uma visão, porque eu tive uma visão. A visão que Deus tem dado para nós é: no amor do Pai, vamos completar a missão. Amém, irmãos? A visão de Deus já foi revelada para cada um de nós.
O que a gente precisa é só erguer os olhos e ver. Porque parece que às vezes a gente não quer ver. Ou a gente tem dificuldade de ver, como os discípulos tinham dificuldade de ver os samaritanos como alguém digno de ser anunciado salvação. Precisamos orar e pedir a Deus a capacidade de, sim, vermos as coisas com os olhos espirituais. John Stott, em seu livro Crer Também é Pensar, ensina que fé e razão andam juntos. Foi o primeiro livro que eu li como seminarista no Seminário Batista do Norte, Teológico Batista do Norte do Brasil, em Recife. E talvez, em algum momento, talvez você pense que seu pastor é alguém muito racional. Não, irmãos, eu sou espiritual. Agora, a minha oração é que Deus me permita enxergar o que é para ser enxergado razão, pela razão, e o que é para ser enxergado pela fé, pela fé. Pela razão. Eu e você precisamos completar a missão que nos foi dada. Pela fé, o tempo da colheita chegou. Amém, irmãos? É assim. Esse discernimento vem pela presença do Espírito Santo. E talvez os nossos olhos estão com o semblante olhando para baixo, vendo a terra seca diante de nós, porque a gente não tem alimentado o Espírito. Nos falta tempo para orar, nos falta tempo para a leitura bíblica, para as coisas básicas da vida cristã, nos falta tempo para adorar a Deus, ou quando esse tempo aparece, nos falta qualidade daquilo que a gente faz para Deus. As nossas orações começam no dia e terminam no outro, não porque oramos a noite inteira, mas porque dormimos no meio da oração. Estamos orando, pedindo a Jesus que abençoe os nossos pecados e que perdoe, e está confuso. A leitura bíblica, ela se resume apenas a um pequeno texto que a Bíblia eletrônica me sugere para o dia. E por causa disso nos falta discernimento espiritual para erguer os olhos. Em 1 João 4:1, a palavra de Deus nos lembra, ou nos instrui, o seguinte: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos falsos profetas que têm se levantado no mundo. Como eu costumo dizer, homens sérios, coerentes, teológicos, bíblicos, não ganham seguidores, irmãos, não ganham fama. Escrevi um texto essa semana, longo, mas escrevi como parte de uma matéria de um estudo que eu estou fazendo, de uma outra pós-graduação. E eu dizia que o culto online é uma bênção, né? Mas ele não substitui o abraço não, meu irmão. Não substitui não. E é interessante porque o texto diz que os falsos profetas estão agora se levantando e se aproveitando dessa ferramenta e levando pessoas a viver uma vida medíocre na fé, uma vida rasa na fé. Não tocam nas suas feridas ou não apresentam pelo poder da palavra os seus pecados. Levanta os olhos para ver que o campo está pronto. Às vezes, irmãos, nós discípulos sofremos de miopia espiritual. Os óculos passaram a ser para mim uma necessidade agora, não é mais um adereço. Hoje eu vim para cá cedo para estudar, para terminar, para revisar, e aí eu procurei desde ontem que meu óculos estava perdido aqui no meio da reforma aí. Está em casa, não está em casa, estava na cozinha, e eu nem trabalhei na cozinha. Mas estava lá. Porque eu já não consigo mais, literalmente, usufruir das letras sem ele. Mas parece que os discípulos, já na sua origem, já sofriam desse mal. Agarrados com a preocupação do material, come Jesus, e esquecendo as coisas espirituais. Tem uma ilustração muito interessante que conta que a história de uma criança, de um garotinho que veio num culto como esse. Quando chegou em casa, sua mãe pediu para ele orar, para ele ir dormir, para começar a semana, e a sua oração, enquanto ele orava, sua mãe ouvia atentamente sua oração do lado, os dois de joelho, e o garotinho orou dizendo: querido Papai do Céu, nos divertimos muito hoje na igreja. A igreja estava cheia. O sermão do pastor foi bom. É claro que eu não ia botar que foi ruim, irmão. Mesmo se fosse, eu ia adaptar, né? O sermão do pastor foi bom. E a música da equipe do louvor, excelente. É uma pena que o senhor não estava lá, porque se o senhor estivesse lá, o senhor ia ter gostado.
porque na sua inocência infantil ela não viu Deus lá, mas Deus estava lá. Um dia ela vai crescer, ela vai aprender a erguer os olhos e enxergar com os olhos espirituais. É por isso que as nossas crianças são ensinadas a orar desde sempre, desde pequeno. Fica de pé em nome de Jesus. Vós dizeis que ainda há 4 meses até a ceifa. Eu, porém, vos digo: ergam os olhos, ou erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para ceifa. Dizer, eis, e levantai os olhos e olhais, irmãos, era um chamado para ver a situação pelos olhos espirituais, amém? Deus pode e quer abrir olhos espirituais aqui nessa noite, irmãos. Talvez você não consiga enxergar o campo branco para a colheita, né? Porque está faltando aquilo. Se não fosse amarelo, Rubens, podia ter sido rosa aquela sala. Quem escolheu essa cor? A equipe de louvor, bem que podia ter aqui um teclado. Teclado não tem ainda não, mas a tecladista já está vindo por aí. Amém, irmãos? Hoje eu almocei na casa, Deus já tem uma, colocando seus dons. Hoje eu almocei ali na família, na casa do Filipe, sua família, e aí vi um teclado bonito lá e perguntei quem toca. E aí foi deletado ali que tem uma jovem que está entre nós que toca e que já exerce isso. Eu disse, olha aí, erga os olhos e veja, irmãos. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Erga os olhos e veja você lá, amém, irmãos? Durante o tempo da minha vida eu escrevi muitas peças teatrais. E um dos exercícios que eu fazia era exatamente esse: ir para a igreja que eu fazia parte, fechar os olhos e ver as cenas acontecendo. Pastor, o senhor não é normal não, eu já disse que ser pastor não é coisa normal, você já deveria estar acostumado. E eu ficava vendo as coisas acontecendo, vai sair por aquela porta, vai acender a luz, o som vai tocar, e ali eu ia escrevendo, e aquilo se transformava. Eu quero desafiar você a ver o texto que nós lemos de Isaías 43:19, se puder projetar, a ver que Deus está fazendo coisa nova, amém, irmãos? É tempo de erguer os olhos, irmãos, para Deus. Eis que estou fazendo uma coisa nova, amém, irmãos? Leia comigo. Ela está prestes a acontecer. Leia comigo, irmãos. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem. Até no deserto eu vou abrir o caminho e riacho nos erros. É claro que o texto está falando sobre a prioridade da obra missionária. E eu tive cuidado de me manter fiel ao destino do texto. Mas não há nenhuma aberrância aqui, irmãos, em poder pegar essa frase e dizer para você: erga os olhos e enxerga o campo que Jesus preparou, porque o tempo da colheita chegou, amém, irmãos? Feche seus olhos, faça a seguinte oração a Deus, feche seus olhos e diga aí baixinho, como uma criança que os professores do culto infantil ensinam a orar: Deus, abre os meus olhos. Ou melhor, erga os meus olhos que já estão abertos. Ajuda-me a enxergar os campos prontos e brancos para a colheita. E não permita, Senhor, que eu não possa ser um desses que vai participar da colheita. Não me deixe de fora da missão de colher o que já foi semeado. Porque muitos já ouviram pregar do Evangelho e vão estar conosco, vão ter a oportunidade de serem alcançados por nós. É tempo de erguer os olhos para Deus, irmãos. Erga seus olhos, não permita que o cansaço te impeça de participar e ver que os campos estão brancos. Erga os olhos diante de Jesus Cristo e veja que Ele já tem tudo preparado. Ele preparou o cenário, Ele preparou aquele povo, Ele preparou a ocasião, Ele preparou a oportunidade para os discípulos.
Erga os olhos e veja que Deus já tem tudo preparado, está tudo sob o seu controle. Ele é soberano, Ele é Senhor, cabeça da igreja. Erga os olhos para ver que o Senhor te chama. Você é discípulo, discípula do Senhor, servo. Erga os olhos para ver que você não pode ser apenas um samaritano. Se você está conosco e ainda não conhece Jesus,